Olá, pessoal. Vamos falar sobre a tabela periódica. A primeira tabela periódica foi organizada por Johann Wolfgang em 1817. Ele deu a ideia de tríades, ou seja, de 3 em 3 os elementos seriam organizados na tabela, de acordo com sua semelhança, né? Então, aqui o lítio, o sódio, o potássio estaria organizado, né, de 3 que são semelhantes: cálcio, estrôncio e bário. Então, há uma semelhança entre os 3. Ferro, cobalto e aqui fósforo, arsênio, antimônio e enxofre, selênio, telúrio, cloro, bromo e iodo. Então, eles estavam organizando, segundo ele, os elementos poderiam ser organizados de 3 em 3, de acordo com suas propriedades semelhantes. Ou seja, se eles reagiam com outro elemento de forma semelhante. Então, essa foi a primeira proposta sobre a tabela periódica. Depois teve também a forma de parafuso telúrico, criada em 1862 por Alexandre Beguer. Os elementos eram agrupados em ordem crescente de massa atômica em um formato de parafuso. Então, aqui o boro, o berílio, o lítio, e assim ele estaria formando a espiral, na forma espiral, então na forma de um parafuso, né? Aqui ele está falando, ó, na sua forma espiral de 45 graus, em que havia 16 elementos em cada volta. Então, cada volta dessa teria 16 elementos, né? Os elementos com características semelhantes ficavam um embaixo do outro, tipo na tabela periódica, o boro, alumínio, tipo a tabela de hoje, a gente vai estudar. Depois, lei das oitavas. Essa lei foi proposta por John A. Neerlands em 1864. Ele colocou os elementos agrupados de 7 em 7. Então, aqui, hidrogênio, lítio, berílio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, sódio, manganês, alumínio, silício, fosfato, enxofre. Em ordem crescente de massa atômica, observou que o primeiro elemento tinha propriedades semelhantes ao oitavo, e assim por diante. Ele chamou lei das oitavas porque as características se repetiam de 7 em 7, como as notas musicais. Aí ele colocou, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas a tabela que a gente segue, né, foi começada por Dmitri Ivanovich Mendeleev em 1869. Foi numa sequência que a gente viu aqui. Então, Dmitri Mendeleev descobriu a lei periódica dos elementos. O que vem a ser a lei periódica? Que, de acordo com cada período, essas propriedades vão se variar ao longo dos períodos, né? E de um período para o outro ela se repete. Então, o que acontece? Ele propôs organizar a tabela, né, em função das massas atômicas dos elementos. E essa aqui é uma tabela bem original criada por ele. Só porque nela tinha algumas falhas. Alguns locais aqui estariam sendo falhadas, né? Então, ainda não tinha satisfeito. Agora sim, a gente tem a tabela atual. Então, Moseley, em 1913, ele provou que as propriedades dos elementos químicos variam periodicamente em função dos prótons existentes no núcleo dos átomos. Então, ao invés de
massa atômica, aqui na tabela periódica atual, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, aqui a gente tem o número 1, hidrogênio, aí aqui hélio, número 2, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, e assim vai na sequência, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. E, de certa forma, está obedecendo a lei das oitavas. Algumas coisas vão fazendo sentido aqui, mas de forma agora muito mais pertinente. O que acontece? Nessa tabela, você tem 118 elementos, só porque alguns, aqui está só 112, algumas tabelas vão apresentar mais elementos, outros menos. Por quê? Porque alguns elementos, eles são artificiais, eles são produzidos por reações nucleares, eles não estão aqui porque eles não são naturais. Mas tem muitos que estão aqui que não são naturais também. O que é importante a gente entender, então, nessa tabela? Ela foi organizada em forma de que os átomos, eles têm 7 camadas, 7 níveis de energia que a gente aprendeu lá na distribuição lá de Linus Pauling, lá em Bohr também, né? Niels Bohr deu as ideias lá de nível quântico das energias dos átomos. Então, aqui, se você olhar, aqui tem 7 camadas, linhas horizontais. Mas, e essas duas aqui? Olha, essas duas camadas, você pode perceber que tem um vácuo aqui. 57 a 71. O elemento 57, aqui está o 71. Então, essas duas linhas, elas estariam inseridas aqui, só porque a tabela iria esticar mais. Então, para condensar ocupamentos de espaço, elas foram retiradas aqui. E também elas têm algumas propriedades que a gente vai discutir que são diferenciadas dos demais aqui. Ok? Então, o que acontece? Primeira coisa, a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico. Antes era em ordem crescente de massa atômica. O próprio Mendeleev mudou isso. O próprio Mendeleev começou a falar em massa atômica, mas depois ele percebeu que seria melhor organizado em ordem crescente de número atômico. Então, o que acontece? Se você olhar aqui, você tem uma família, a gente fala família 1A, 2A, aí pula para cá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 8A, ou 0. Mas, atualmente, eles enumeram de 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 18. Mas é muito importante a gente lembrar essa forma inicial aqui de enumerar. Pulou 2A, 3A, pulou lá para o 13. Mas volta, ó, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. E essas 3 aqui, 8B. Por isso as tríades lá, né? Os 3 parecia igual, porque os 3 vão ter características bem semelhantes. Então, o que acontece? A primeira coisa, é organizada agora em número atômico, é dividida em grupos que a gente chama de famílias ou grupo, né? Quando fala família, é 1A, 2A, 6B, e quando tem essa letra, está indicando família. Mas também a gente pode falar grupos. Quando fala grupo, grupo 1, 2, 3, 4, 5 até o 18. Que é a mesma coisa. Grupo ou família representa a mesma coisa. Grupos ou famílias são as linhas verticais. Então, essa aqui é um grupo, é uma família. Que apresentam, eles compartilham propriedades semelhantes. E período são essas camadas, ó. Então, mas o que tem de semelhante? Ah, agora é uma história bem complicada. Aqui a gente tem, vou marcar para vocês verem. Aqui a gente tem hidrogênio,
família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Se eu for fazer distribuição eletrônica, esse tem 1, esse tem 3, 11, 19, 37, 55, 87. Todos, quando a gente fizer a distribuição, vai terminar com um elétron na última camada, S. O hidrogênio, ele tem um elétron, um S1. O lítio, ele tem 3, então vai ser 2, e na segunda camada ele tem 1. O sódio, ele tem 11, então vai ser 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 11, então vai sobrar 1 aqui para a última camada dele. O potássio, ele tem 19, então 1S, 2, 2. Eu vou fazer só até o potássio para a gente agilizar. Mas aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18. Então, no 4S ele tem 1. Olha, para você perceber. O hidrogênio, ele tem um elétron. Todos que estão nessa família 1, quando eu fizer a distribuição eletrônica, na última camada ele vai ter um elétron. Todos eles. E mais, olha, o hidrogênio ele está na primeira camada, ele tem um elétron. O lítio ele está na segunda, ele tem um elétron na última camada, mas ele tem 2 camadas. O sódio ele está na terceira, ó, 1, 2, 3. Então ele tem 1, 2, 3 camadas. O potássio ele tem 1, 2, 3, 4. Então o rubídio, que é o 37, na sequência, ele vai terminar com 5 camadas. E na quinta camada, ele tem um elétron. Um elétron na última camada. Ele vai ter todas até chegar na 5,1. E aqui no césio, ele vai terminar lá no 6 com um elétron. E o frâncio, ele vai terminar lá no 7 com um elétron. Ou seja, ele tem 7 camadas. Ele está na 7ª posição aqui, na 7ª camada. Então, se ele está no 7º período, ele tem 7 camadas. Então, essa semelhança existe nos períodos. Todos que estão no 7º período têm 7ª camada, tem 7 camadas. Todos que estão aqui têm 6 camadas, 5 camadas. Então, todos que estão aqui no vertical têm um elétron na última camada. Quando faz a distribuição, vai ter um elétron na última camada. Mas agora, se você olhar para a camada, todos vão ter o mesmo número de camada. Mas as propriedades são mais semelhantes na família e varia ao longo dos períodos. As propriedades semelhantes, elas acontecem na família, é como na sua família, né? As propriedades, o parentesco é para quem é da família. E quem está aqui na horizontal só vai ter o mesmo número de camada, ok? Agora, essa distribuição vai valer para todos os elementos, vão ter essa ordem. Lembrando que existem os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Todos os grupos da família A, que é o grupo 1, 1A, 2A, 13, que é o 3A, 4A. Todos representativos, sempre que você fizer essa distribuição, vai estar terminando ou S ou P. Por exemplo, o oxigênio, ele é número 8. Então, ele vai ter 1S, 2, 2S, 2, 2 mais 2, 4. 2P cabe 6, mas ele só tem mais 4. Então, no final, ele tem 2 mais 2, 2 mais 4, 6. Ou seja, o oxigênio está no grupo 6A, né? Então, todos aqui vai ter 6 elétrons na última camada. Grupo 5, todos vão ter 5. Grupo 7, todos vão ter 7. Isso é fixo para os elementos representativos. Aqui, ó, no final ficou
camada S e P. Aqui. Todos esses do grupo 3 até o 8, A, né, do grupo A, vai ser terminado em SP. Então, o que que acontece? Já esse aqui, ó, o berílio, por exemplo, ele é o número 4. O berílio, número 4. Então, ele vai ter 2 mais 2 aqui no S. Então, vai terminar 2 mais 2, 4. Então, no final, ele ficou com 2. Todos desse grupo, 2A, vai terminar com 2 elétrons na última camada. Ok. Isso é importante a gente entender, muito importante mesmo. Agora, o que que acontece? Os elementos representativos, esses números da última camada, são fixos. As ligações químicas ocorrem com os elétrons da última camada. Isso é muito importante para a gente definir uma ligação química. Agora, que metais de transição, esses também são metais de transição. Elementos representativos, elementos de transição, ou ainda metais de transição. Os metais de transição, eles vão ter elétrons que pulam de um nível para o outro, oscilam entre um nível e outro. Então, não dá para a gente dizer que na última camada tem tantos elétrons. Se a gente fala que ele está no estado fundamental, né, ele vai estar com o número que a gente encontrar mesmo na distribuição. Mas se ocorrer, por exemplo, aqui o ferro, ele é 26. Ferro, 26. Se eu fizer a distribuição do ferro, 2S2, 2P6, aqui deu 10. 3S2, 3P6, 4S2, já deu 20, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Agora, seguindo a nossa setinha que a gente aprendeu anteriormente, né? Ele tem 26, mas agora vai começar o subnível do tipo D. No D cabe 10, mas se ele tem 26, já foram 20, aqui vai ficar 6. Então, às vezes vai ter 6 elétrons aqui, mas às vezes vai oscilar. Vai surgir aqui um elétron aqui, 2, 3. Então, esses elétrons dele podem pular de um nível para o outro. Então, esses elementos, terminado, toda a sua distribuição vão ser terminados em D. Todos esses aqui, que são de transição externa, são terminados em D. Então, o último elétron dele vai ficar no subnível D. Esse subnível é o mais energético que ele tem. Mas essa é a camada mais energética, né? É a 4. Então, a camada maior dele, de maior energia, é a 4. Agora, o subnível é o D. Então, o ferro, ele vai ocorrer oscilação. Esse movimento dos elétrons é que dá, né, o brilho aos metais. Os metais, eles têm um brilho de acordo com esse movimento dos elétrons, ok? Então, aqui a gente tem os metais de transição externa, né? E os metais de transição interna são aqueles que, quando você fazer a distribuição eletrônica deles, o último elétron vai entrar num subnível do tipo F. Esses metais de transição externa, eles estão aqui, eles na 6ª camada, então esses aqui todos têm 6 camadas, e esse aqui, que é 89 a 103, aqui embaixo, vão ter 7 camadas, que eles são encaixados aqui. Então, são elementos grandes, né, radiativos, e o seu último elétron está no subnível do tipo F. Isso tudo interfere no tipo de ligação química que eles fazem. Agora, a gente está falando que eles são metais. Metais de transição interna e metais de transição interna e externa. Mas esses elementos de amarelo, todos são metais. Essa tabela periódica, existem várias formas de dividir a tabela periódica. Depende do que se quer mostrar nela. Eu gosto de mostrar
a separação entre metais. Então, todo esse amarelinho aqui é metal, são metais. Esse verde aqui tem característica tanto de metal e de não metal, então eles são semimetais. E esses lilás aqui, com o hidrogênio, não são metais, ametais. Então, as características dos metais são diferentes das características dos não metais. Metais, numa ligação química, a tendência deles é perder elétron. E os não metais, a tendência é ganhar elétrons, né? Então, tem toda uma diferença entre ser metal e não metal. Aqui na tabela, a gente pode mostrar para vocês que os metais são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, Hg. O único metal líquido é o mercúrio. Os não metais, eles podem ser gasosos, hidrogênio, aqui essa última família a gente chama de gases nobres, né? Os gases nobres todos são gasosos, né? Então, hidrogênio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio são gasosos. Carbono, fósforo, enxofre, selênio, iodo são sólidos e astato. Agora o bromo é o único, veja para você ver, o bromo e o mercúrio são as únicas duas substâncias que na forma simples estão líquidas na temperatura ambiente. Então, na natureza, se você olhar qualquer elemento químico, ou ele está, a maioria está na forma sólida. Gases são apenas estes que eu estou marcando aqui: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, aqui tem 8, né? 9, 10, 11, 12, 13 elementos que na natureza, se estiver sozinho na forma simples, vai ser gasoso. Agora, os demais, inclusive carbono, fósforo, enxofre, selênio, astato, iodo, todos são sólidos, né? Aqui nessa família, todos são gasosos. Aqui, todos são sólidos. Nesse caso aqui, eu tenho uma curiosidade. O flúor e o cloro, gasoso. O bromo é líquido. O iodo já é sólido, né? Então, aqui na mesma família pode ter estado físico diferente quando a substância está na forma simples, ok? Todas essas observações que eu estou fazendo são muito importantes você entender. Agora, existem outras características que distinguem as famílias. Por exemplo, numa ligação química, os metais têm a tendência de perder elétron. Então, todos que estão no grupo 1 vai perder um elétron, com exceção de quem? O hidrogênio. O hidrogênio está aqui, mas ele não é metal. Essa família 1A, ela recebe o nome de metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. O 3, que é o grupo 13, que é a família 3A, família do boro, família do carbono, 4A. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios, que é a família do oxigênio. Do flúor é halogênios e os gases nobres. Então, os grupo A, eles recebem nomes específicos, o B não. E esse parentesco, né, ele pode também dar essa diferença nos estados físicos, tudo. Mas o que é importante é que todos que estão no grupo 7, eles têm tendência de receber elétron. E eles têm, na última camada 7, então eles vão ganhar um elétron, enquanto todos que estão no grupo 1 perdem 1. Todos que estão no grupo 2 perdem 2, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui foi o que eu acabei de falar. Alguns grupos possuem nomes específicos. Então, aqui o grupo 1, família 1A,
metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro, família do carbono, do nitrogênio. 6 é o calcogênio. 7. Então, aquele grupo A, eles têm nomes específicos, né? Então, muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples, que a gente acabou de falar, variam periodicamente, ou seja, de um período para outro vai variar. Essas propriedades são chamadas propriedades periódicas. E as principais são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade. Já as propriedades físicas são ponto de fusão, ebulição, densidade. Então, ponto de fusão, olha, a maioria é sólido. Por quê? Porque o ponto de fusão dos metais são altos, né? Se você observar, eu falei que os metais são os amarelos. São a maioria. A maioria dos elementos químicos, quando estão na forma simples, estão na forma estado físico sólido, né? Então, ponto de fusão é a passagem de sólido para líquido. Ponto de fusão desses metais são altos. Densidade, né? Então, tem uns metais que são mais densos, tipo chumbo. Então, a gente vai olhar agora essas propriedades químicas. Raio atômico. Como é que a gente vai identificar o raio atômico dos elementos químicos? Eu disse para vocês que quem está na primeira camada tem uma camada. O hidrogênio não está aqui porque aqui foi representado só os metais aqui do grupo dele. Então, a família 1A, né? São metais alcalinos, eles tiraram o hidrogênio. Mas aqui o lítio, ele tem duas camadas, né? Ele está na segunda camada. Então, ele vai ser menor que o sódio, porque o sódio está na terceira. O potássio já está na quarta camada. Então, aqui, ó, o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, né? Essa ordem. Quem é maior? Quanto mais embaixo, maior ele vai ser. Então, aqui, numa família, aumentando o número atômico, vai aumentar também o tamanho do átomo, certo? O que é diferente no período. No período, olha o que está acontecendo. Os átomos vão ficando menor da esquerda para a direita. Eles aumentam da direita para a esquerda, né? O tamanho deles. Raio atômico é o tamanho do átomo, né? E ele mede a distância entre... Ele é a metade da distância entre dois núcleos quando você está trabalhando com substâncias simples. Você pega dois átomos iguais, né? E mede a distância entre o núcleo dos dois. Aí você vai ter o raio, né? Tipo o raio da bicicleta. Cada raio, assim, é o tamanho de um raio do átomo, certo? Então, o que acontece? Ao longo de um período, ele vai diminuir. Então, os elementos aqui, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, eles colocaram só o grupo A aqui. O que acontece? Vai ter uma diminuição no raio atômico. Chegou aqui no neônio, ele é menor. Mas o menor elemento é o flúor aqui desses aqui, que tem duas camadas. Aí depois, ó, o sódio, magnésio, alumínio, silício, eles vão diminuindo de tamanho. Por que eles vão diminuindo de tamanho? Sendo que o número deles vão aumentando, ó. Lítio é o 3, berílio é o 4. Lítio é o 3, berílio é o 4, boro é o 5. O carbono é o 6, nitrogênio 7 e assim por diante. Ó, o número dele vai aumentando, o número atômico vai aumentando. O que é o número atômico? É o número de próton, né? É o número de carga positiva que o átomo tem no núcleo. Então, o núcleo desse tem mais próton do que o do lítio? Tem. O lítio tem 3, esse tem 10. E por que o lítio é maior, então? Olha, porque quem atrai os elétrons são os prótons. Então, aqui no núcleo do átomo tem próton, né? Então, o lítio, o próton dele vai estar aqui no centro, enquanto o flúor está aqui.
Olha, o elétron vai estar em volta. Quem vai conseguir atrair mais os elétrons? Quem está com o núcleo perto do elétron ou quem está longe? É quem está perto. Ou seja, esse elemento ele é menor porque a força do núcleo dele é maior. O flúor é o número 9, ele tem 9 prótons para atrair elétron. Então, como uma concha, ele se fecha, ele atrai os seus elétrons e por isso ele fica com raio menor. E o lítio, por ter só 3 elétrons, só 3 prótons, por mais que ele tenha só 3 elétrons também, ele vai conseguir atrair mais fracamente os seus elétrons e esse mais fortemente. Ok? Então, isso faz com que o raio seja menor para quem tem mais prótons. Mas de uma camada para outra, vai aumentando o tamanho. Por quê? Olha, o potássio e o frâncio. O potássio ele está aqui na quarta camada, e o frâncio está lá na sétima. Nem apareceu aqui o frâncio, está na sétima. Potássio na quarta e o frâncio na sétima. Qual que vai ser maior? Olha, se ele tem 7 camadas, ele vai ser maior, né? Então, se você olhar no mesmo período, o raio atômico vai aumentar da direita para a esquerda ou da direita para a esquerda. Agora, se você olhar na mesma família, vai ser de cima para baixo, por causa da quantidade de camadas. Esse aqui tem mais prótons do que esse, mas esse também tem mais camadas. Ele é maior por causa da quantidade de elétron que ele vai ter. Então, vai ter um nível maior. O potássio é o número 19, ele tem 19 prótons e 19 elétrons quando ele é um átomo neutro. O frâncio tem 87 prótons e 87 elétrons. Então, o frâncio é muito maior porque ele tem mais camadas. Se contando que tem a mesma número de camada, então o átomo que tem mais próton vai atrair mais fortemente seus elétrons, então por isso ele vai diminuir seu tamanho. O tamanho dele é menor do que o do lítio, do flúor. Ele é considerado dos menores elementos da tabela periódica. Quanto a isso, é por isso que esses vão perder seus elétrons mais facilmente, os metais, a gente vai ver na sequência. Energia potencial de ionização é outra característica química. É a energia mínima necessária para remover um elétron do átomo, ou seja, o que vai acontecer? Um átomo, o hidrogênio, ele tem um elétron e um próton. A energia de ionização dele é 1312. O hélio ele tem 2 elétrons e 2 prótons. Para remover o primeiro elétron dele, vai gastar 2.372 kJ, ou seja, quase o dobro de energia. Esse elemento está aqui, ó, nos raios menores, e o hidrogênio está aqui no raio maior, ou seja, se eu considerar o tamanho do átomo, quanto maior o átomo, mais fácil é de retirar um elétron. Então, a energia de ionização, ela vem ao contrário do raio atômico. O raio atômico aumenta para cá, quanto maior o átomo, mais fácil retirar um elétron dele. Então, o elemento mais fácil de perder vai ser o frâncio, que está bem aqui embaixo, né? Então, vai aumentando nesse sentido, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quem está embaixo é o mais fácil de perder elétron. Por quê? Porque ele tem muitas camadas, ok? Agora, quando o átomo perde elétron, o ferro, por exemplo, ele perdeu um elétron, aqui esse 2 mais significa que ele vai perder esse e esse elétron. Ele passa a ter, ele tinha 1, 2, 3, 4 camadas, ele passa a ficar com 1, 2, 3. Então, o raio atômico diminui. Então, quando o átomo perde elétron, o raio atômico diminui, ele fica menor. O raio atômico desse ferro era 0,124 nanômetros
e aqui é 0,74 nanômetros. E quando ele perdeu mais um elétron, ele ficou 0,64. Mas por quê? Porque diminui também a repulsão. Aqui eles têm o mesmo número de camadas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse primeiro caso é porque diminuiu a quarta camada do ferro. Nesse segundo caso aqui, para cá, para o terceiro, o que vai acontecer? O raio diminui, por quê? Porque os elétrons já causam uma repulsão, então isso causa um distanciamento. Então, por perder o último elétron dele aqui, ele vai ficar menor. Então, quando os átomos perdem elétrons, eles ficam menor, né? E o que é energia de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron do átomo, certo? Então, pode ser a primeira energia de ionização, a segunda, ou seja, quando arranca o primeiro, é mais fácil. Para arrancar o segundo elétron, o terceiro, vai gastando mais energia. Então, por isso é mais difícil arrancar elétron dos átomos mais forte. A gente vai ver isso na eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para si, numa ligação química covalente. Então, o que vai acontecer? Os elementos eletronegativos são aqueles que ganham elétron, que atraem elétron. Eu falei para você que os metais, eles perdem elétrons. Então, esses aqui, ó, têm a tendência de perder. Eles são eletropositivos, eles têm uma baixa energia de ionização. Então, quanto menor a energia, mais fácil de arrancar elétron. Então, os elementos de cima, eles são mais difíceis de perder elétrons, de baixo tem mais facilidade. Já os metais, eles têm tendência a perder. Os não metais têm tendência a ganhar elétrons. Então, esses não metais, eles têm alta eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que eles têm de atrair os elétrons para eles, de ganhar o elétron dos metais. Então, os não metais são mais eletronegativos, atraem os elétrons com mais facilidade para próximo deles. Os metais são eletropositivos, ou seja, a sua energia de ionização é baixa, então é mais fácil perder elétron o metal. E o não metal é mais fácil ganhar elétron, porque eles são menores, então os seus elétrons estão mais próximos do núcleo, onde fica a carga positiva. Elétron e a carga negativa, que são atraídos pelo núcleo, que é a carga positiva. Então, um núcleo menor, um átomo menor, se o elétron está aqui, esse núcleo vai gastar essa energia para atrair ele. Se o elétron está aqui, esse núcleo vai gastar essa energia, vai ser maior essa energia do que essa. Então, átomo maior, o núcleo, para segurar seu elétron, ele vai ter que ter uma energia grande. Então, é mais fácil ele perder, porque ele não vai ter força para segurar esse elétron que está longe dele. Esse aqui tem uma força maior do que esse para atrair seus elétrons. Mas metais sempre vai perder quando eles estão próximo aos não metais. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Ele é o... por que não são esses aqui? Esses aqui são os gases nobres. Eles têm a última camada blindada, ou seja, a última camada deles não entra e nem sai elétron. Para eles não é favorável. A energia para arrancar um elétron deles seria grande. Porque a última camada deles está completa. Não tem vácuo, não tem vazio para entrar um elétron. E os elétrons estão de forma blindada. Então, aqui, a eletronegatividade, né, ela acontece no sentido do raio atômico, no sentido contrário do raio atômico. Quanto maior o átomo, menor é sua eletronegatividade. A eletronegatividade mesmo existe entre os não metais. Os metais, eles são eletropositivos, não negativo. É mais fácil eles perder e ficar positivo do que ganhar e ficar negativo. Então, aqui existe essa tabela que mostra os elementos mais fortes da tabela periódica. Flúor é o mais forte de todos. Qualquer elemento que ligar com flúor vai perder elétron para ele, até o oxigênio.
Mas se o flúor sair da parada, o oxigênio é o mais forte de todos. Ele vai atrair elétron mais forte do que os outros. Tirando ele, o nitrogênio vai ser mais forte. Então, essa é a sequência de eletronegatividade. Então, esses elementos ligados com os metais, eles batem, eles tomam os elétrons dos metais com facilidade. Aqui tem núcleos iguais. Nas substâncias simples são elementos iguais. Então, tem hidrogênio e hidrogênio. Quando os dois elementos têm a mesma força de atração, o hidrogênio também entra aqui nessa tabelinha, mesmo que ele está lá passeando do lado dos metais, ele é um não metal. Então, se ele ligar com qualquer metal, ele também vai ganhar elétron. Mas ele ligado com esses, ele perde. Não é que perde, é que a força desses vai atrair o elétron mais próximo para esse, que eu vou mostrar agora. O que acontece? Aqui, dois hidrogênios ligados. Quando os dois hidrogênios estão ligados, os elétrons vão ficar circulando igualmente entre os dois núcleos. Nenhum vai ser mais forte para atrair o elétron do que o outro. Mas, aqui o hidrogênio ligado com o cloro. Olha o cloro, é bem mais forte, ó, menor aqui. Ó, o hidrogênio é bem menor que o cloro. A força de atração pelo elétron, a força de eletronegatividade. O que vai acontecer? O hidrogênio vai ficar como se ele estivesse perdendo seus elétrons. Ele é atraído pelo cloro, ele vai se ligar, que está mostrando a ligação entre o hidrogênio e o cloro, mas nessa ligação aqui, esse elétron, na verdade, ele vai ficar assim, ó. Aqui não está representado direitinho, não. Aqui eu vou colocar um x, 2, 3, 4, 7 elétrons do cloro. O hidrogênio, o elétron dele vai abandonar o hidrogênio, vai ficar próximo do cloro. E aí vai ter uma ligação em que vai ocorrer uma polarização. O que é isso? Aqui, o elétron, ao invés de ficar próximo do hidrogênio, aqui está dividido de igual para igual, porque os dois têm a mesma força, o elétron vai ficar aqui mais próximo do cloro. Os dois elétrons da ligação estão mais próximo do cloro. Então, o hidrogênio é como se estivesse perdendo, então vai surgir uma carga positiva. E o cloro é como se estivesse ganhando esse elétron. O elétron é negativo, então vai surgir uma carga negativa. O que acontece? Essa molécula vai ser uma molécula polar. Isso é polarização. Essa aqui é uma molécula apolar. Por quê? Porque a força entre os dois são iguais. Então, sobre a tabela periódica, eu vou falar só isso por hoje.